Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso momento de adoração e reflexão. Quero saudar você que tem nos acompanhado. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa, em nosso meio. Que Deus fale de maneira profunda ao seu coração nessa noite. Antes de iniciarmos o nosso culto, quero convidar você a me acompanhar numa oração. Pai querido, graças te damos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, Senhor, mais uma vez para cultuar o Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado esse privilégio, mesmo que de maneira online, Senhor. Que a Tua palavra nessa noite venha nos encorajar, venha transformar as nossas mentes e os nossos corações, ó Pai. Que saiamos daqui nessa noite, Senhor, transformados por Ti. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos capacitar a temer ao Senhor e honrar o Senhor com as nossas vidas, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Timóteo 1, do 15 ao 17. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Salmo 25, do versículo 4 até o versículo 8. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões
lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Irmãos, esse é o momento da mensagem. Por isso eu quero convidar você a se preparar para que possamos receber da parte de Deus, de acordo com essa meditação que nós vamos fazer no Salmo 32, Salmo completo, versículos 1 até o 11º. Mas antes eu gostaria de convidar você para uma oração. Vamos falar com Deus pedindo para que Ele nos abençoe nesse momento da mensagem. Deus querido, nós estamos felizes porque chegamos até aqui, estamos juntos louvando e agradecendo ao Senhor, também suplicando ao Senhor pela presença e pela ação do Senhor nas nossas vidas, especialmente nesse momento em que vamos ler a palavra do Senhor, vamos ler a Bíblia Sagrada e pedimos para que o Senhor fale conosco, converse diretamente com os nossos corações, com as nossas mentes, para que possamos ser tocados pela palavra do Senhor, também transformados por ela, que ela possa nos ensinar algo essa noite, algo que transforme nossas vidas. E em nome de Jesus que nós fazemos esse pedido e essa oração. Amém. Como eu tinha anunciado, o texto básico da nossa reflexão é o Salmo 32. E a mensagem dessa noite está baseada no verbo confessar. Salmo 32, versículos 1 até 11 diz o seguinte: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados.
Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás das canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Aqui nós temos um belíssimo exemplo de uma oração de confissão, de uma oração de alguém que reconheceu seus próprios erros, seus pecados diante de Deus e foi tratar, foi cuidar desse assunto, porque esse assunto estava causando muitos problemas para essa pessoa, para esse salmista. Como eu disse, o verbo que vai orientar nossa reflexão é o verbo confessar. Então a gente está dando continuidade à nossa série de sermões, conjugando o verbo amar, e agora a gente vai ver como a expressão do verbo confessar está ligada a essa expressão do verbo amar. Será então que confessar gera vida de alguma forma? Acredito que você já, mesmo antes da nossa reflexão, pode responder essa pergunta. Será que confessar um erro, isso contribui para gerar vida, para promover um bom relacionamento com outra pessoa? Certamente que sim, e é isso que esse texto que nós acabamos de ler vem nos mostrar. Primeiro eu queria meditar com você a respeito dessa ação da confissão. Se a gente pensar de uma maneira muito genérica, uma confissão muito aberta, pode ser que se torne uma prática muito fácil de fazer. Mas se a gente considerar de forma mais específica, tratar esse assunto de maneira muito séria, a gente chega a compreender então que a confissão é algo muito complexo, muito profundo, que pode trazer ali mudanças, pensamentos, sentimentos, que muitas vezes estão ali bem no íntimo do nosso ser, mas que precisam ser tratados, porque se não forem tratados, eles trazem consequências devastadoras para as nossas vidas. Confessar, então, é reconhecer. Reconhecer pode ser de forma mais privada, num relacionamento muito direto ali, íntimo, você com Deus, ou também com uma pessoa mais específica, ou pode ser um reconhecimento de forma mais pública, que erramos. Estou reconhecendo que eu errei. É aquele momento, é aquela hora que a gente assume a nossa culpa. Ou seja, não é a culpa de ninguém, não é a culpa dos meus pais, não é a culpa dos meus irmãos, do vizinho, do governo, da situação que eu estou vivendo. A culpa é minha, o pecado é meu. E eu preciso de perdão para algo que eu fiz, eu cometi. Voltando então ao texto, a gente vai ler de novo, mas com algumas pausas aqui, para entender como isso se deu na vida desse salmista, o que a gente pode aprender com ele e aplicar também para as nossas vidas. Vamos voltar ao texto, primeiros versículos 1 e 2, a leitura. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Primeiro, é uma abertura do Salmo. E nessa abertura, o salmista já destaca o benefício
de ter o seu perdão, ou de ter, na verdade, o perdão pela culpa, de ter o seu pecado perdoado. O homem é muito feliz quando, apesar de ter cometido algum erro, entende que esse erro está perdoado. Como ele diz, como é feliz quem tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. E, por outro lado, de forma também contrária a isso, a gente sabe que quem está carregando culpa, quem cometeu algum ato ilícito, quem cometeu, dando o nome correto, dentro do nosso relacionamento com Deus, quem cometeu um pecado, carrega tristeza dentro de si. E isso aconteceu com o próprio salmista. Veja consequências de tentar esconder os seus pecados. E ele tentou fazer isso por um tempo na vida dele. Versículo 3. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. É uma conversa com Deus, isso aqui é uma oração, por isso ele diz diretamente a respeito da mão de Deus. A mão de Deus estava pesando sobre ele. Os pecados estavam fazendo com que o seu corpo definhasse, perdesse força, e ele estava gemendo. De dia e de noite ele sentia essa tristeza, esse pesar, esse sofrimento que o próprio pecado estava causando. Não seria diferente, porque a Bíblia ensina: o salário do pecado é a morte. A única coisa que o pecado produz na vida do ser humano é morte. Morte do corpo, morte da alma, faz o corpo definhar. Isso pode acontecer, sim, nos nossos dias, com as nossas próprias vidas. A psicologia pode até tentar dar um auxílio explicando a respeito das consequências psicossomáticas, consequências no corpo de uma culpa, de um erro, de algum desvio que a pessoa tenha cometido e se sente culpada por isso. Mas, mais do que a psicologia, a própria Bíblia vai falar a respeito disso, dessas consequências no nosso físico. É claro que a gente não está concluindo aqui que qualquer problema físico de ordem emocional ou de ordem fisiológica, de saúde no seu corpo, é porque você tenha cometido um pecado. A gente não interpreta todas as situações da vida, todos os problemas de saúde dessa forma, não é assim. É claro que nós estamos num mundo que gera problemas também no nosso físico. As circunstâncias, o meio que nós estamos vivendo, isso pode atrapalhar e ir contra a nossa saúde. Mas nós não descartamos essa possibilidade também, de que o pecado gera doença em nossas vidas, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito também. Por isso o salmista fala que isso é um alerta para as nossas vidas. Enquanto escondi os meus pecados, enquanto tentei fazer de conta que eles não aconteceram, de que não tinha problema nenhum ter cometido esses pecados, enquanto eu coloquei as coisas para baixo dos panos, eu sofri, e sofri muito, sofri até doer os ossos. Então o que a gente pode fazer diante de uma situação dessa? O salmista ensina, versículo 5, então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Confessar, não esconder, reconhecer o próprio erro diante de Deus, e até mesmo, não é o caso aqui, mas até mesmo diante das pessoas. Falar para a pessoa com quem você tenha cometido algum erro, olha, eu errei, estou confessando, estou assumindo a minha parcela de culpa, o meu erro te causou danos, ou diante de Deus, meu erro causou danos no meu relacionamento com Ele. Preciso confessar, preciso reconhecer que errei, não posso lidar com esse assunto como se ele não fosse nada, tenho que tratar porque isso é uma questão muito séria. Pecado tem cheiro de morte, tem cheiro de sepulcro. Então, é um assunto muito sério e a gente precisa lidar com ele o mais rápido possível. Reconheci diante de ti o meu pecado
e não encobrir as minhas culpas. Vou confessar a Deus e Deus perdoa. Então o salmista incentiva que todos façam isso. Já que fez bem para ele sabe que isso é algo que um servo de Deus deve fazer, ele segue com o versículo 6. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Por que essas águas? Por que essas tormentas? Por que essas dificuldades da vida não atingirão? Por que esses dissabores, tristezas, agonias que podem vir por consequência até desses pecados não vão atingir? Porque Deus se apresenta como um abrigo. Tu és o meu abrigo, diz o versículo 7. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Ou seja, Deus protege e não somente faz isso, mas também coloca na boca desse salmista canção de livramento, canção de confiança. Olha, obrigado, Deus, porque o Senhor me cerca, me guarda, me protege dessas tormentas da vida. E o salmista segue cantando, então, pelo livramento que recebeu. Deus tem todo o interesse e participa desse processo de reconstrução das nossas vidas na medida que nós confessamos nossos pecados. Ele nos cura. E olha o que ele mesmo diz no Salmo, versículo 8 em diante. Eu o instruirei, o ensinarei no caminho que você deve seguir. Isso aqui são palavras de Deus para o salmista. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Não sejam teimosos, não sejam como animais irracionais, que não são dotados de capacidade de reflexão, que só obedecem mediante força física, força bruta, tendo que ser empurrados, compelidos para lá e para cá. Não seja assim. Diz o Senhor para cada um de nós, como ele disse para o salmista. Deus nos dotou de capacidade de reflexão. A gente pode parar, pode refletir a respeito das nossas vidas, das nossas ações, das nossas intenções, dos nossos pensamentos e tratar as questões que não deram certo, as questões que nós erramos com Ele, pedindo perdão. E Deus tem interesse em participar, como ele falou aqui, eu vou ensinar, eu vou mostrar para você o caminho correto que você deve seguir. Vamos manter relacionamento. E a conclusão do Salmo é uma conclusão num clima de celebração e de festa. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Como é que se consegue chegar a esse status de ser alguém justo ou reto de coração? Alguém piedoso seria uma outra palavra possível. Fazendo ou caminhando por essa proposta, confiando no perdão que vem de Deus, confiando naquilo que Deus faz em nosso favor, na medida que nós confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa, ou temos a garantia do perdão. Então, confessar, irmãos, apesar da dor que pode trazer no primeiro momento, porque isso confronta o nosso ego, confronta a nossa soberba. Então, e é difícil, né? Como eu disse, se a gente fizesse esse processo todo de uma forma muito genérica, simplesmente tratando com Deus numa oração rasa, superficial, do tipo, Senhor, eu sei que eu sou um pecador, então eu peço perdão para o Senhor, já que eu sou um pecador. Devo ter cometido muitas faltas, me perdoe de todas essas faltas. Isso é um tanto superficial, porque se nós chegarmos diante de Deus confessando alguma coisa específica, tratando com Ele algum pecado que nós temos consciência que cometemos contra Ele, contra o próximo, até mesmo contra nós mesmos, contra a criação, isso é mais profundo. Isso dá um chacoalhão na gente, nos coloca numa posição de humilhação. Nós temos que curvar nossas cabeças de forma humilde, reconhecendo o nosso erro. E aí sim, isso
traz transformação para as nossas vidas. Então, mas isso, apesar desse sofrimento inicial, essa vergonha inicial, é uma dádiva, é um grande presente de Deus, porque a confissão, ela é seguida, ela anda de mãos dadas com perdão. Nós seguimos então com alegria nesse clima de festa e celebração, porque sabemos que o perdão nos é oferecido. Temos a garantia do perdão de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Nós merecíamos o castigo. Pensando no relacionamento onde a justiça está sempre em evidência, porque Deus é um Deus justo, na medida em que pecamos, merecemos a morte. Isso foi declarado no Éden: se você pecar, você vai morrer. Se você desobedecer, você vai morrer. Outro texto bíblico que eu já citei aqui, que diz que o salário do pecado é a morte. Então, não merecíamos nada diferente a não ser a morte física, morte espiritual, morte eterna. Mas Jesus tomou sobre si o castigo que nós merecíamos. Esse castigo de morte, foi por isso que ele foi para a cruz e entregou a sua vida no nosso lugar. Por isso, a confissão é um presente que vai produzir alegria no final das contas. Jesus sofreu o castigo que merecíamos, então nós nos alegramos, nós celebramos o perdão que nós recebemos. Nós podemos pensar na confissão nessa dimensão unitária, nessa dimensão mais particular, mas nós também podemos pensar na confissão de forma comunitária, não somente unitária, mas também comunitária. E eu queria desafiar você a pensar seriamente também a respeito disso. Nós muitas vezes falamos a respeito da confissão individual, particular. Muitas vezes incentivamos que isso aconteça no nosso culto, ou você na sua casa, de forma particular, quando você ora. Isso é ensinado e tem que ser promovido. Mas a Bíblia também fala, já que nós estamos tratando aqui do tema confessar, dessa outra dimensão que é tão importante quanto a confissão comunitária. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, traz esse ensino para nós. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros com uma finalidade: para serem curados. Novamente aqui, o texto anterior, versículos anteriores, está falando a respeito também de doenças, por isso tem a ligação aqui, né? Tanto na questão da doença como na questão do pecado, a oração pode trazer cura. De novo aqui a relação pecado e também doença. Cura das nossas enfermidades que não vieram porque eu cometi pecado, mas curam também as enfermidades, as dores, as angústias que vieram porque eu pequei. Mas percebam essa proposta terapêutica, mas não uma terapia em grupo com finalidade psicológica, uma terapia com finalidade espiritual, cura espiritual. Função terapêutica da confissão, então, promover a nossa cura. Lembrando que nós somos sacerdotes, todos nós somos sacerdotes, e é por isso que é possível nós confessarmos os pecados uns aos outros. Falar para um irmão, falar para uma irmã sobre alguma dificuldade específica, algum pecado que tem sido recorrente nas nossas vidas. Contar com esse ouvido de apoio, essa pessoa que vai acolher essa nossa confissão e orarmos juntos. E essa oração vai produzir cura para as nossas vidas. Considerem, meus irmãos, de forma séria, essa proposta bíblica da confissão comunitária. Talvez você se preocupe, porque isso novamente é uma exposição das nossas falhas e isso nos coloca em terreno de insegurança. Como é que eu vou fazer isso? Eu sei que eu participo de uma comunidade cristã, uma comunidade séria que tem levado os ensinos de Jesus de forma séria. Eu encontro ali pessoas que servem como referência para a minha vida, tão
que tenham sua fé já tão trabalhada, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou expor esse meu lado pecador? Irmãos, lembre-se que essa comunidade é sim chamada comunidade dos santos. Não estou falando essa específica, Igreja Presbiteriana do Flamboyant, mas a comunidade daqueles que confessam o nome de Jesus como Senhor, Salvador das suas vidas. Todos que se reúnem em nome de Jesus para cultuar o Deus soberano. Esse tipo de ajuntamento, esse grupo de pessoas é chamada comunidade, sim, dos santos. Mas essa comunidade não é feita, não é composta por pessoas que já atingiram a perfeição. É a comunidade de pessoas pecadoras que, pela graça e misericórdia do Senhor, foram alcançadas e estão também no processo de mudança, transformação de vida. Então é uma comunidade não só de santos, mas de santos pecadores ao mesmo tempo. Por isso, todos os pecadores são bem-vindos. Se você está se sentindo pecador, quando pensar na possibilidade de confessar comunitariamente seu pecado, sentir inferior, lembre-se, todos nós somos pecadores. Bem-vindo. Aqui você tem espaço também. Se não tivesse espaço para pecador, eu posso confessar para você. Eu assumo para você, eu seria um dos primeiros a não ser aceito aqui nessa comunidade. Porque aqui também está diante de você um pecador. E como Paulo diz, também posso dizer, dos maiores pecadores. Mas juntos nós podemos ser tratados pelo sangue de Jesus. Aquele sangue que verteu na cruz, cai sobre nossas vidas e nos purifica, nos limpa, nos regenera, faz com que nossas vidas se tornem mais alva do que a neve. Pensando naquela questão, então, confessar e amar, como eu propus mais no começo do sermão. E você já deve ter respondido e ter concluído sim, e eu concordo com você, sim, é uma expressão de amor, porque confessar pecado contribui para consertar os relacionamentos que estão arruinados por causa de pecados, por causa de erros. Então, se estamos caminhando na direção do conserto, estamos caminhando na direção da promoção da vida, do amor. Então, amar é gerar vida. Confessar vai gerar vida em nós, vai promover o nosso relacionamento com o nosso Deus, vai dizer o quanto nós amamos o nosso Deus e queremos obedecer os seus mandamentos e seguir em sintonia, em harmonia com Ele. Isso é vida, isso é amor. Então, para finalizar a nossa reflexão, meu sermão aqui, queria propor algumas questões bem práticas em relação a esse assunto. Primeiro, confesse seus pecados, mas de forma específica. Confesse a Deus alguns pecados, mas pecados específicos. Trate com Deus, principalmente aqueles pecados que têm sido recorrentes na sua vida. Que hora ou outra você tropece e cai naquele mesmo pecado. Faça então um exame de forma consciente. Faça um exame aí dentro da sua mente, do seu coração. Compare a sua vida com o padrão oferecido pelos valores do reino de Deus, ou seja, pelos ensinos bíblicos. Faça esse exercício e veja aquilo que não está em sintonia, que está destoando, que está errado. E confesse isso, trate isso com Deus. Dê nome aos seus pecados. Peça ajuda, uma outra questão. Peça ajuda a Deus para que possa acontecer mudanças na sua vida. E essas mudanças vão promover sua santificação, a minha santificação, a nossa santificação como coletivo também. Ou seja, é uma busca no sentido de vencer esses pecados, não sentir mais prazer e sim repulsa, ter aversão por esses pecados. Peça ajuda para Deus te dar aversão aos pecados que você tem cometido. Também considere, um outro ponto aqui, de forma bem prática, irmão, considere seriamente a proposta de procurar pessoas que você tem confiança, que você entende que é uma referência para a sua vida, de maturidade na fé, para confessar, para dizer a respeito desses pecados que você tem cometido.
Converse com eles, tenha a quem prestar contas. E é claro que, em primeiro lugar, a gente faz isso com Deus, mas como Tiago, a carta de Tiago nos ensinou, é importante que a gente trate isso também dentro da comunidade. Não tem expectativa nenhuma de que você abra o WhatsApp, o grupo da igreja e fale, irmãos, cometi tal pecado hoje, me ajudem. Não é dessa maneira. Porque no grupo muito aberto, é claro, as pessoas estão em diversos níveis de maturidade cristã. E nem todos teriam essa maturidade para poder escutar os pecados alheios de outras pessoas e conseguir lidar com esses pecados. Mas eu tenho certeza que você tem aí na sua cabeça a referência de algumas pessoas que são mais maduras, que conseguiriam te dar suporte nesse pecado. É claro, conte com a ajuda, conte com a parceria de toda a liderança da igreja. Eu me ofereço para isso, os presbíteros se oferecem, os diáconos, os irmãos que você considera mais maduros na fé. Chegue para eles e converse seriamente. Olha, eu preciso tratar algumas questões e preciso de ajuda de você. Me ouça. Na medida que você também for requisitado para ser um ouvinte de uma confissão, cuide desse irmão com muito amor. Nós não somos chamados nesse exercício de confissão para atribuir pena, para colocar ali sobre esse irmão uma forma dele pagar esse pecado, não é para isso. Mas somos chamados para sermos expressão do amor e acolhimento de Deus. Expressão do perdão de Deus para essas pessoas. Algumas questões têm que ser corrigidas, têm que ser pontuadas, e eu não estou fugindo disso, mas isso deve ser exercido de forma tal que promova o conserto, a restauração da vida desse irmão que está confessando esse pecado. Então, considere seriamente a proposta de confessar de forma comunitária. E lembre-se do perdão oferecido por Jesus. Nós temos a garantia desse perdão. É só olhar para a cruz, é só ver o sangue derramado, é só ver o Cristo ressurreto. Isso tudo é a garantia do nosso perdão. E alegre-se na mensagem da salvação de Jesus Cristo. Não adianta, não é nada produtivo, não é nada saudável a gente querer pegar chicote e ficar se batendo, se torturando, tentando pagar as nossas dívidas pelos pecados que nós cometemos. Isso não leva a nada. Essa não é a proposta do Evangelho. Nós não fomos chamados para ajoelhar no milho, para fazer penitência, para tentarmos pagar com os nossos próprios esforços o pecado que nós cometemos. Se tentarmos fazer isso, nós estamos diminuindo o sacrifício que Jesus fez em nosso lugar. Nós temos a garantia do perdão dos nossos pecados através de Jesus Cristo. Portanto, como termina o Salmo, vamos também nos alegrar com o perdão recebido e recebido através de Jesus Cristo, porque Ele nos ofereceu esse perdão. Então, que Deus conforte e console nossos corações, que possamos ser tratados desses pecados, principalmente esses pecados mais específicos. Deus nos dê força, porque não é uma tarefa fácil, não. Vamos orar? Proponho que nós possamos fazer mais uma oração de confissão nesse momento. Deus, o Senhor sabe que a palavra do Senhor muitas vezes nos confronta e nós agradecemos por esses confrontos, essas chamadas de atenção, um chacoalhão que ela nos dá, porque ela quer o nosso bem. Querendo o nosso bem, ela quer tratar aquilo que não está bom, aquilo que não tem prestado nas nossas vidas. E é esse o chamado que ela nos faz para apresentarmos diante do Senhor as nossas faltas, os nossos pecados. E é isso que nós fazemos agora, Deus. Nós confessamos nossos pecados diante do Senhor, confessamos que não somos cristãos como Jesus Cristo nos apresenta como modelo que Ele é. Nós estamos longe, ó Deus, desse padrão que Jesus nos mostra de ser humano, de servo do Senhor. Nós erramos muitas vezes porque cobiçamos, porque mentimos, porque desejamos os bens materiais de outros, porque somos envolvidos com a fama, queremos promover nosso nome em detrimento de outras pessoas.
Senhor, muitas vezes nós erramos por omissão também, nós nos aquietamos quando deveríamos falar, deveríamos apontar o erro. Nós erramos quando colocamos qualquer coisa, qualquer desejo do nosso coração em primeiro lugar e tiramos o Senhor desse local de destaque nas nossas vidas. Nós erramos, Senhor, porque quando também nós não consideramos o nosso próximo, nós não amamos como nós amamos a nós mesmos. Senhor, são tantas maneiras, são tantas expressões desse nosso pecado, tudo fruto da queda, ó Deus, daquela queda que o ser humano se envolveu e que tem reflexos nas nossas vidas ainda hoje, ó Deus. E dessa forma, confessando os nossos pecados, nós clamamos ao Senhor pelo perdão. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, derrama sobre nossas vidas o perdão e a graça do Senhor. Assim como aquele sangue caiu, escorreu naquela cruz, que ele também venha e caia sobre nós, que ele limpe os nossos corações, as nossas mentes, que ele purifique e transforme as nossas vidas. E que possamos então, no final dessa oração, no final dessa celebração de culto ao Senhor, sair com expressões de alegria, expressões de celebração, porque temos a garantia do perdão que Jesus Cristo nos ofereceu. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido sempre amoroso, misericordioso. Que possamos também, ó Deus, assim, da mesma forma, amar nossos irmãos. Principalmente, ó Deus, oferecer o perdão também para aqueles que confessarem seus pecados para nós. Aqueles pecados cometidos contra nós, possamos também perdoar como Cristo nos perdoou. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos seguir então com mais um tempo de reflexão, com um hino que vai falar a respeito de perdão, de relacionamento com Deus. Espero que você possa aproveitar mais esse momento também para tratar com Deus em oração através da letra desse cântico. Converse com Deus a respeito disso tudo que nós acabamos de conversar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão.
Irmãos, vamos aos recados. Então, as atividades semanais da igreja são: toda terça-feira a gente tem às 20h30 o estudo em módulo com o tema catecismo. Nas quintas-feiras, às 20h30 também o encontro de oração. Sábado, o encontro dos adolescentes às 18 horas e domingo as crianças às 16 horas. E depois do culto nós temos o nosso encontro, virtual, cafezinho virtual, o espaço de comunhão. Então não deixem de participar. E também aproveitando para parabenizar os aniversariantes da semana. Essa semana nós tivemos o aniversário do Sr. Hernani. Então que Deus o abençoe, derrame muita paz, muita alegria em sua vida e que o Senhor continue sempre caminhando ao lado do Senhor. Bem, irmãos, para terminarmos o nosso culto, eu quero convidar você a me acompanhar numa oração. Então vamos falar com Deus nesse momento, mais uma vez. Deus querido, muito obrigado por esse tempo que nós passamos juntos aqui, pelo tempo que nós podemos também ouvir da parte do Senhor através da palavra, que ela possa fazer mudanças nas nossas vidas, que o Senhor também possa receber os nossos louvores, nossos elogios, nossa adoração ao Senhor, tudo isso que nós expressamos durante esse culto e nos acompanha, Deus. Agora nosso pedido é que o Senhor possa nos abençoar, estendendo suas mãos sobre nossas vidas, nossas casas, nossos amigos, aquelas pessoas que nós tanto amamos também. Estenda suas mãos sobre cada uma dessas pessoas e acompanhe-nos durante essa semana, Deus, provendo o nosso alimento, nosso sustento e também oportunidades, ó Deus, para podermos tratar as questões de relacionamento, como nós falamos e refletimos na mensagem dessa noite. Possamos nos dobrar diante do Senhor, dobrar nossos joelhos diante do Senhor em humildade, reconhecendo sempre que pecarmos, mas que também possamos nos aproximar das pessoas com quem nós também ferimos ou de alguma forma prejudicamos, possamos chegar até essas pessoas, confessando também nossos erros, pedindo perdão para que tudo seja restabelecido. Em nome de Jesus é minha oração. E, queridos irmãos, meu desejo é que a graça do Senhor Jesus e que também o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo acompanhem vocês hoje e todo sempre. Amém.